Oi, gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Tô aqui começando mais um vlog pra vocês. Faz um tempinho que eu não posto nenhum, né? E a intenção dele é mostrar tanto um dia meu aqui durante o período de quarentena, como e principalmente acompanhar a minha leitura de Verity, da Colleen Hoover. Verity é aquele livro que tá sendo super comentado por geral. Ele é um thriller, então é um gênero diferente do que a Colleen Hoover tá acostumada, né, a escrever. Só que eu não vou fazer a leitura, né, pela edição em português, que foi a que saiu pela Galera Record. Eu baixei o e-book quando ele ficou grátis em inglês. Então eu tô com a edição original aqui. Pra quem lê em inglês também, embora o e-book não esteja mais gratuito, ele ainda tá disponível no Kindle Unlimited. Então dá pra você ler em inglês por lá também. Agora são 10h30 da manhã, eu vou aproveitar esse momento do dia, que é o que eu tenho feito todos os dias para trabalhar. Então eu tenho relatório para enviar para uma editora, eu tenho e-mail para responder. Depois, 2 horas da tarde, eu tenho uma reunião para fazer por videoconferência. Essa primeira parte do dia, normalmente, é a parte que eu sempre uso para fazer esses trabalhos burocráticos. Depois eu ainda tenho exercício para fazer, né? Porque é bom a gente manter uma atividade física. Então eu prevejo que eu vou começar essa leitura lá pelas 5 da tarde. Eu vou mostrando pra vocês um pouquinho do dia enquanto isso, e assim que eu começar a ler, eu já vou mostrando as minhas impressões. Pessoa que não parou desde a hora que acordou, eu não tô nem sabendo meu nome direito, mas eu vim aqui falar com vocês, mostrar as minhas últimas leituras. São já 4 e pouco da tarde, eu falei que eu ia começar a ler o livro provavelmente umas 5 horas, não vai rolar porque eu ainda vou comer, eu ainda tenho exercício pra fazer, então provavelmente esse horário aí foi postergado por umas 6 horas. Ó, minha mãe e minha tia de fundo, deem oi. Vida real aqui, gente. Quarentena assim, as nossas compras a gente tá fazendo principalmente online, delivery. Como minha tia e minha mãe são vegetarianas, aqui não pode faltar vegetal, né? Hortaliças. Veganas, na verdade, né? Não é nem vegetariana. E é o tipo de coisa que não dá pra comprar de muita coisa, então a gente tem que comprar sempre, então os pedidos estão sempre chegando aqui. E aí, ó, momento de desinfecção, tudo que recebe vai primeiro a gente passar álcool. E assim caminhamos. Mas, enfim, estou aqui pronta para fazer a minha vitamina de banana, para depois fazer exercício. Aí eu posto vídeo no YouTube e tomo banho e começo a ler. Talvez depois de jantar. Ai, enfim, talvez eu só comece a ler de noite. Então vou ler. São 20 para as 9 da noite e eu vou começar a ler agora. Gente, que dia corrido. Enfim, já tô com o meu Kindle aqui preparado para começar a leitura. A luz tá acesa, mas normalmente eu tenho lido com ela apagada e usando esse meu abajur. Mas eu tô gravando desse jeito porque se eu acender e apagar a luz, vai estourar. Vocês vão ver já já. Mas assim, a luz é tão forte que eu consigo ler com a luz do quarto apagada, o abajur aceso, e eu leio o livro mesmo, de boa, assim. Mas com o Kindle fica ainda melhor, porque, né, ele tem a iluminação, então isso ajuda bastante.
Gente, uma coisa legal do Kindle é que ele calcula o tempo no e-book de acordo com a sua leitura. Então, quando eu mostrei pra vocês, né, assim que eu abri, o meu tempo no e-book era de 1h59. Agora, né, eu passei uma página, digamos assim, já mudou pra 2h19. 2h19. Vou mudar, ó, já mudou pra 7h18. Então, ele vai fazendo esse cálculo automaticamente. Para quem ainda tem dúvidas, o Kindle ele não mostra a quantidade de páginas, né? Ele te mostra a sua posição no e-book ou por tempo restante, ou mesmo por, quer ver, vou mostrar aqui para vocês, por posição nele, porque como você pode configurar a fonte, você pode mudar o espaçamento e tal, ele não consegue te mostrar exatamente a página, só porque eu falei tá disponível aqui. Mas ele normalmente te mostra nessas outras categorias. Eu vou botar a página aqui só pra mostrar pra vocês. E aqui, ó. Tá? Mas é raro ele mostrar a paginação. Normalmente ele te dá a porcentagem, o tempo ou a posição, né? De acordo com o que você escolhe. Impressões sobre o primeiro capítulo. Já começa chocante, logo nas primeiras linhas já tem uma cena bem forte, né, se tu pensar. Começa com um acidente de carro, um homem sendo atropelado, e ela descreve a cena e tal, então já começa com um tom mostrando que o livro é um tanto quanto diferente dos demais livros da Colleen, mas ao mesmo tempo ele tem um tom que é bem típico dela, então essa agilidade do livro já começar com alguma coisa acontecendo, quando você já tem personagens aqui se encontrando e cada um deles carregando suas próprias sombras, uma coisa que é bem típica dos livros dela, né? Normalmente a gente tem personagens aí meio quebrados e tal. E em termos da linguagem, os primeiros parágrafos eu achei um pouco mais travados para ler no inglês, porque eu acho que ele tem um vocabulário mais específico, porque tá falando de coisa de carro, de rua. Então é um vocabulário que eu não tenho muito, então eu tive que ler um pouco mais devagar. Mas passando isso, a linguagem tá ok para ler, para acompanhar, mesmo que eu leia mais devagar, obviamente, do que quando eu leio em português. E quando eu leio em inglês, eu gosto de ler no Kindle, né, por causa da facilidade que ele tem. Então, por exemplo, se tem uma palavra aqui, né, que eu não sei o que que é e eu quero saber, é só eu selecionar e ele já me dá o dicionário. Então, eu posso ler no inglês a definição e tentar entender o que é a palavra, se não for o caso, né? Ele até dá uma pesquisa na Wikipedia também. Ele tem também a tradução. Eu tô começando o capítulo 4 agora, a história já tá bem encaminhada, assim, em termos da sinopse, né? Só pra situar quem ainda não conhece a história, aqui a gente tem uma protagonista que é escritora e ela é contratada para terminar de escrever uma série de livros de uma outra autora muito famosa que sofreu um acidente e desde então ela não pode continuar escrevendo esses livros. Ela já tem os 3 últimos, né, planejados, tem várias anotações e essa escritora, que é a protagonista que está sendo contratada, ela vai ter que então ter acesso a essas informações e tal para poder escrever esse livro. E ela vai ganhar uma grana altíssima para isso. Ela vai ficar um tempo na casa dessa outra escritora para poder fazer as pesquisas e escrever direitinho cada um dos livros. Ela tá indo para lá agora. E o que eu tô achando muito engraçado é porque, assim, o livro não é engraçado, tá? Mas como ela é uma escritora, então ela tem todas as características de insegurança, de nervosismo, de alguém que escreve. E eu tô me identificando demais com ela nesse aspecto. Agora teve uma frase que ela falou aqui, que é basicamente assim, acreditar que eu sou uma droga, que eu sou péssima com a escrita, faz parte do meu processo de escrita. E isso é muito verdade. Tanto que eu tive que parar pra vir aqui e comentar isso com vocês. Já é meia-noite, eu li até o capítulo 5. Na verdade, além, né, dos 4 capítulos que eu li mais um capítulo, que é um capítulo de um livro dentro do livro. Isso foi uma coisa que eu já gostei bastante, então ter uma outra história dentro da história é legal também por ver a diferença na escrita, que seria a narrativa, né, pela perspectiva da personagem, e a narrativa da Verity, né? Então, que tá escrevendo o livro
que é esse que tá dentro aí da história. Eu acho que agora o livro tá começando a entrar mais naquela coisa do suspense. Não que não tivesse suspense até agora, porque tem, né? Então são várias perguntas que são levantadas do que foi que aconteceu de fato com a Verity, o que tá acontecendo ali no casamento dela. E essa história que tá sendo contada agora, né? Esse outro capítulo aí de livro levanta mais algumas perguntas ainda. Mas eu vou deixar para terminar amanhã, pois estou cansada e com sono. Agora são 20 para as 2 da tarde, já resolvi algumas coisas que eu precisava resolver, já almocei e eu vou sentar agora para ler, para continuar a leitura. Foram mais 3 capítulos lidos, 2 capítulos, né, do livro e um capítulo do livro dentro do livro. Tô agora em 30%. Tô sentindo, né, que a história tá ficando cada vez mais com esse ar de suspense. Tem, como eu falei, ainda aquele toque da própria Colleen Hoover mesmo. Então, aquele toque de relações muito intensas, muito carnais, aquela coisa física mesmo. Ainda eu não tô achando, assim, aquele suspense uau de devorar. Eu tô gostando. E eu vou fazer uma pausa, porque hoje tá aquele dia frio. Eu tô com aquela molezinha, aquela vontade de cochilar. Eu vou tirar um cochilo, depois eu volto pra ler. Ei, Aisha, você vai querer iogurte? Você vai querer iogurte? Você quer? Vem aqui comer. Aqui, ó. Vem. Cheguei em 50% do livro até agora. Um dos temas que está presente que é a questão da maternidade, né? Isso não aparece nem um pouco de uma forma romantizada. As duas personagens têm questões bem delicadas com esse tema. Uma por ter problemas com a mãe, a outra por ter problemas em ser mãe. E eu tô gostando de como isso tá aqui, mas ao mesmo tempo eu tô aqui pensando em hipóteses. Como eu falei, existe uma história dentro de uma história. E quando a gente tá falando de um livro de suspense, eu sempre tendo a desconfiar daquilo que eu tô lendo. A gente tá falando de um suspense psicológico, então eu não sei o quanto de verdade existe aqui. Quem tá enganando quem, se tudo que tá aqui é verdade ou não. Então, não sei. Hipóteses. Sábado de manhã, agora são quase 11 horas. Eu já vou começar a ler. Hoje eu não tenho muita coisa programada, então pode ser que eu consiga dar um gás maior na leitura. Quem sabe eu termine. Eu tô em 55% da leitura até agora.
horas da noite e eu tô voltando pra leitura agora. Eu tô em 66%. Não tô com sono ainda, então pode ser que eu consiga ler bastante. Tem algumas cenas, assim, que dá pra ver que elas dão uma sensação, assim, bem ruim. Eu não vou dizer que elas chegam a me assustar ou realmente causar aquela sensação, assim, do thriller. Mas são cenas, assim, quando você pensa, elas são tanto quanto bizarras. Eu não gostaria de viver essas cenas, seriam bem assustadoras. Agora, o que eu tô sentindo é que tá muito, assim, focado em demonstrar ou fazer a gente acreditar numa coisa. E é por isso que eu tô com suspeitas de que não é isso que a Colleen tá enrolando a gente. Eu cheguei também num ponto do livro em que tá bem aquela cara de thriller psicológico, da personagem se questionando se as coisas que estão acontecendo são reais ou não, se é algo da cabeça dela ou não. E obviamente a gente fica na mesma sensação, né? Tipo, do que tá acontecendo. Gente, vale dizer que eu acho que 90% desse livro é sexo. Eu tô aqui num ponto do livro que tá com cara de final, mas eu ainda tenho 14% de leitura. Então, eu não sei muito bem o que pensar. Eu não sei o que tá por vir. Talvez esteja vindo a reviravolta que eu tô esperando, que eu estou querendo. Porque se ela não vier, eu acho que eu vou terminar o livro muito... legal, mas... Enfim, tem 14% ainda por vir e eu tô achando muito estranho as coisas estarem do jeito que elas estão. 1h30 da manhã e eu acabei de terminar a leitura. A reviravolta que eu esperava veio. Os acontecimentos finais não eram exatamente o que eu tinha imaginado, mas eu também não estava de toda errada. Ou seja, não foi assim um livro que, uau, me surpreendeu. Não senti toda aquela reviravolta. Eu acho que ele tem, sim, muitas partes que são chocantes, que tem essa escrita que é muito intensa. É um livro que você consegue entrar nele, que consegue te proporcionar essa leitura e dependendo do quão envolvido você tiver, vai te provocar muitas sensações. No meu caso, não me provocou tantas sensações assim. Mas ainda assim, eu não acho que tenha sido um livro uau. Assim, eu também não sei dizer quão convencida eu fiquei de algumas explicações. Eu não sei o que é possível ou não, mas não me soaram assim tão convincentes. E vale dizer também que o final em si é aberto, né? Então eu acho que esse final possibilita uma sensação maior aí de suspense, de aumentar a intensidade daquilo que foi lido, porque você fica sem respostas definitivas e qualquer um dos caminhos pelo qual você vai trazer uma diferente sensação e um aperto diferente em relação àquilo que foi lido. E eu acho que essa sensação em si é algo positivo. Então, o final ter sido aberto foi algo que eu considerei bom na leitura. E eu gostaria de ter me surpreendido mais, né? De ter sentido essa fúria, assim, com a leitura. Porque, no fim das contas, eu acabei não sentindo. Foi só uma boa leitura, mas nada muito além disso. Se você já leu Varied, se você tem curiosidade, deixa pra mim aqui nos comentários, porque eu quero saber as impressões de vocês também. E me digam também o que vocês acharam de me acompanhar nesses dias. Lembrando que se você chegou até aqui, gostou do vídeo, deixa a curtida, porque isso também ajuda muito no meu trabalho. Se você é novo no canal, já seja bem-vindo. Aproveita, ativa o sininho, se inscreve pra não perder nenhuma notificação e me acompanha também nas outras redes sociais. Beijos, até o próximo vídeo.